Queria deixar para vocês uma palavra que é bem conhecida, mas tenho certeza que Deus está sempre se renovando, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre um tema que não é muito ministrado nos dias de hoje, mas é um tema que eu posso dizer que é um dos temas principais do Evangelho, que é a questão do arrependimento, né? E para a gente falar um pouco sobre arrependimento, quero convidar vocês, a gente vai ler Lucas 19, que é a famosa história de Zaqueu, né? E nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo aqui, poder extrair algumas lições aqui dessa passagem e contextualizar para os dias de hoje. 19? Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Como Zaqueu. Só não toquei essa música porque já vai ser a palavra. Né? Dá para tocar no final, né? Se der tempo. Lucas 19. Deu certo? É 1, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. A Bíblia é cheia de detalhes, né? Fez questão de deixar claro que o cara era rico, né? E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Então, amados, é uma passagem bem conhecida, né? Passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que é algo que eu tenho vivido na minha vida e eu tenho visto Deus, aquilo que o Reni falou aqui no começo aqui, sempre nos puxando para um novo nível. Deus está sempre puxando para um novo nível. E deserto é lugar de passagem para um novo nível, né? Deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto não é lugar onde Deus quer matar ninguém, não. E dentro dessa questão de ir para um novo nível, ou pode-se dizer também ter um novo encontro com Jesus, ou encontro com Ele num novo nível, podemos dizer assim, sempre vai haver um novo tipo de obstáculo. E a gente vê aqui alguém que queria ter um encontro com esse Jesus, mas a Bíblia deixa claro que ele não podia, porque havia uma multidão que cercava Jesus, e esse homem, para piorar a situação, era de pequena estatura. Então imagina, na linguagem de hoje, um baixinho, né? Um baixinho ou um anão, né? Ter que enfrentar uma multidão para poder se aproximar de Jesus. A Bíblia deixa claro que ele não podia. Dificilmente ele ia conseguir chegar em Jesus. Era uma multidão. Se a gente for ver o caso da multiplicação dos pães e peixes, só de homens tinha 5.000. Se só de homens tinha 5.000, estimativas dizem que se somar mulher e criança, provavelmente tinha mais de 20.000 pessoas. Só no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando a Bíblia diz que uma multidão cercava Jesus, multidão é multidão. Né? Multidão não é 100 pessoas. Multidão não é 200 pessoas. Multidão é 5.000, 10.000, 20.000. Agora imagina você ter que você baixinho,
ainda um cobrador de impostos Ninguém que ninguém gostava desse tipo de camarada, porque ele era um cara que estava ali a serviço de Roma para pegar os impostos dos judeus. Então era um cara odiado, não era bem visto, né? O cara ainda era rico, né? Imagina então que os pobres, né? Principalmente os pobres que não são curados, né? Se o pobre ele é curado e ele é tratado, não tem por que ter algum tipo de discriminação ou preconceito com a pessoa rica. A pessoa rica é uma pessoa comum, como qualquer outra. Né? Para Deus não há distinção entre rico, pobre, né? Cor, raça. Mas a gente sabe que, ao longo da história humana, a inveja é algo que vem desde a época de Caim e Abel, e é muito possível que tenham pessoas que tenham inveja dos ricos, né? E geralmente é comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Ah, fulano de tal é rico porque roubou, fulano de tal é rico porque provavelmente sacaneou, fez alguma coisa errada. Então esse cara era rico, era cobrador de imposto e era baixinho. Então aqui a gente vê três obstáculos, três desafios que poderiam ser motivos para que esse cara parasse por ali mesmo e ele até pudesse ter um pensamento na mente dele. Não, eu quero muito se encontrar com Jesus, mas vamos parar para pensar. Eu sou rico, né? No meio dessa multidão eu tenho um monte de pobres que vão querer meu couro. Segundo, eu sou cobrador de impostos, no meio dessa multidão tem um monte de gente aí que vai querer tirar a minha vida. E terceiro, eu sou baixinho, né? Tem um monte de troglodita aí que os caras vão passar para cima de mim. Tô lascado. Então, isso que ele estava vivendo ali, nós vivemos todos os dias. Só que o problema é que o nosso desafio é outro. Nosso desafio talvez não seja porque a gente é baixinho, ou porque a gente é rico, ou porque a gente tem uma profissão que atrai inimigos. Mas de repente, o meu problema pode ser financeiro, o meu problema pode ser espiritual, pode ser emocional, né? Pode ser qualquer tipo de problema. Porque eu conversava com uma pessoa agora de tarde que não tem problema. Todo mundo tem problema. Só muda o tipo do problema. Porque alguém disse que não tem problema nenhum. Né? Todo mundo tem alguma coisa, né, que a Bíblia até chama de espinho na carne. Né? Todo mundo tem algum espinho na carne, algum tipo de desafio, algum problema que incomoda a gente, né, que perturba. Né? E Zaqueu não era diferente. Só que Zaqueu, ele, diferente de muitas pessoas, porque o mal do ser humano ao longo dos séculos é uma palavrinha que se chama desculpa. O ser humano é especialista em dar desculpa. Né? Quando a gente vê que tem um obstáculo, e principalmente se esse obstáculo, para a gente chegar onde a gente quer chegar, principalmente se esse obstáculo for a idade, por exemplo, seu Carlos, ele já passou de 60, 70, né? Então ele pode usar isso agora, a alma dele, que ela mente, a alma ela é mentirosa, a alma dele pode mentir para o espírito dele e dizer, tu já está muito velho, né? Então daqui para frente faz o plano lá da SC Santa Catarina, já vai preparando lá, tem a opção caixão ou cremação. O diabo é real, ele começa com essas coisas, o diabo quer enterrar a gente antes da hora. Então o diabo ele pode pegar e botar uma mentira nessa mente do cara, não, que é verdade mesmo, eu tô velho, né? E o cara já começa a pensar um monte de besteira. Enquanto que de repente Deus tem muitos planos ainda para realizar. Tem um salmo que diz, né? Na velhice ainda dará frutos, né? O justo, né? Fala sobre o justo. Então, não existe idade para dar fruto. Eu posso dar fruto em qualquer idade. Qualquer idade eu posso alcançar um feito. Um grande exemplo aqui no Brasil foi o fundador da Rede Globo, né? O Roberto Marinho. Esse cara, quando ele fundou a Rede Globo, ele tinha acho que mais de 70 anos. Mais de 70, já era um velhinho já. Quando ele fundou a Rede Globo de televisão. E o que é a Rede Globo? Claro, hoje já não é mais aquela potência toda, né? Mas a Rede Globo, durante muitos anos, foi uma potência. Mandou, né? Uma potência que comandou aí a elite das telecomunicações do Brasil. E foi fundada por um velhinho. Tomou de lado E existem muitos outros relatos, né? Por exemplo, eu não me lembro agora se é Mozart
Existem dois grandes músicos a nível mundial. Tem um deles é Mozart e tem um outro agora que me fugiu o nome. Mas um deles também, quando começou a compor músicas, né, eu não me lembro se é Beethoven ou Mozart. Quando começou a compor músicas e se tornaram músicos renomados a nível internacional até hoje, não tem ninguém que vai estudar música que não aprende sobre esses camaradas. Também, eu não lembro qual dos dois agora, começou com idade avançada. Se a gente for dar um Google ali, vai aparecer a idade do cara. Né? Então, não existe idade. Né? Mas o diabo ele é especialista em criar limitações. Né? Que hoje, grandes coaches da atualidade chamam isso de crença limitante. O que é uma crença limitante? É quando você bota uma noia na cabeça que não vai dar porque eu sou baixinho, não vai dar porque eu sou rico, não vai dar porque eu sou publicano, não vai dar porque eu sou cobrador de imposto. Então a gente é especialista, não vai dar por quê? Não vai dar por, não vai dar por. Então isso é crença limitante. Né? Por que a gente chama, e os coaches chamam de crença limitante? Para nós cristãos, não existe limite para Deus. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Então não existe limites. Né? O limite, quem faz é a nossa alma, a nossa mente. Porque para Deus não existe nada impossível. Não tem idade, não tem doença, não tem dificuldade financeira, não tem estatura, não tem classe social, não tem cor. Ah não, eu sou negro. Então eu sou negro, eu estou num país que a maioria é branco. Então vamos pegar aqui um caso de racismo, né? Eu estou num país que a maioria é branco, então não vão dar oportunidade para mim. Eu nunca vou ser ninguém na vida. Vai virar nos Estados Unidos, ó. Teve negro que foi presidente dos Estados Unidos, um dos maiores países mais poderosos do mundo, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, um deles lá, Barack né? Obama, acho que é. Barack Obama, né? Então já pensou se esse cara fosse pensar assim, não, mas eu sou negro, nunca vou, não vou chegar lá, né? Não vou poder, no máximo ser vereador de uma cidade. Então o diabo, a mente e o diabo mente, que a gente não pode, que eu não vou conseguir, né? Eu como pastor, né? Deus me chamou, eu era empresário de 3 empresas, tinha um salário de aproximadamente 15 mil reais por mês. Deus me chamou para ir para a cidade de Nova Trento para viver da fé. Sustentei minha filha com Nescau. Quando nasceu, os irmãos pagaram o hospital, pagaram o médico. Não tinha dinheiro nem para pagar o hospital. E o médico, vivi da fé há alguns anos, né? E dei o meu sangue pelo ministério. O ministério cresceu por um tempo, depois passou por um tempo de crise. Eu vivi um tempo onde eu fiquei deprimido por uma série de circunstâncias que a gente viveu. O apóstolo Luiz Carlos me fez um convite para mim ir para a cidade de São João Batista, assumir o ministério de louvor. Eu fui, socorri ele. Depois decidi que eu queria ser pastor de novo, que não tem jeito, uma vez pastor, sempre pastor. Voltei para Nova Trento, comecei tudo do zero de novo. O ministério que era meu, que tinha sido assumido por uma outra pessoa, se acabou. Eu tive que começar tudo do zero. E fomos até um certo ponto. Perdi o vice-presidente do ministério, que faleceu. A igreja entrou num luto. Aquilo ali, mais uma crise. E depois veio as eleições presidenciais. Eu senti que eu tinha que me direcionar. Não vou dizer para você que lado que eu me direcionei, que todo mundo aqui já sabe. E perdi mais um pouco de membro. O dono da sala quis aumentar o aluguel de 2.500 para 3.300. Uma sala grande, aumentar o aluguel com um pouquinho de gente. Senti direção, Deus falou, confirmou, não, fecha a sala. E fui para São João, comecei tudo do zero de novo, com um grupinho numa casa que nem aqui, ó. E aí, ajudando os meus pais aqui em Canelinha e Tijucas. Eu nunca imaginei que eu ia assumir aqui, né? Mas quantos motivos eu tive para desistir? Quantos dias difíceis, né? Você olha pastores aí com pouco tempo de ministério já estão aí pastoreando às vezes em igreja grande. E eu passei tanto trabalho, tanta luta. Eu digo, Deus, o que tu quer ensinar, né? Mas quem tem chamado, se eu sei que eu tenho chamado, eu não posso desistir. Se Deus permitiu passar por tudo isso, claro, cometi muitos erros, claro que cometi, né? Mas Deus tem propósito em tudo, né?
E está forjando a gente no fogo. Né? A questão é que desistir não é opção. Hoje em dia, vamos falar de casamento aqui. Hoje em dia, uma toalha molhada em cima da cama é motivo para divorciar. Um chulé do cara que não lavou bem o pé é motivo para divorciar. Né? Uma crise financeira, uma doença é motivo para divorciar. Agora, a Bíblia me dá a opção de divorciar? Deus alguma vez negociou o divórcio? Deus não negocia. Tem coisas que são inegociáveis. Deus pode até estar escrito ali, não, flagrante adultério, então eu consinto. Ele consente, mas ele nunca quis o divórcio. Deus sempre planejou que o casamento fosse um só. Né? Então, o ser humano, ele arruma desculpa para desistir, arruma desculpa para dizer que não dá. E o que eu mais tenho aprendido e visto e ouvido na prática, nos últimos dias, semanas e meses, quando eu arrisco a dizer para Deus, Senhor, está difícil, porque eu tenho uma sogra doente em casa. Está difícil, porque agora tenho que hospedar o meu sogro. Está difícil, porque agora eu tenho um filho autista. Está difícil, porque eu estou cuidando de 3 igrejas ao mesmo tempo e eu preciso trabalhar. Né? E quando começa a vir esses pensamentos, está difícil por causa disso, está difícil por causa daquilo. Esse mês eu não vendi nada, está difícil. Então, todas as vezes que vem qualquer pensamento na minha mente, está difícil por causa disso, Deus diz, não, mas para mim não tem impossível. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele ainda abre hoje. O mesmo Deus que ressuscitou paralítico, ressuscitou morto, ele ressuscita hoje. O mesmo Deus que parou o sol, fez a sombra do sol, né, retroceder por causa de um homem, ele faz isso hoje. Entendeu? Então, a verdade, o Remy falou aqui, ó, usado por Deus, Deus quer realmente levar a gente para um novo nível. E isso vai ser até a volta de Jesus. Só que esse levar ao novo nível, a minha mãe ontem começou o culto dizendo, né? Bem-aventurado o homem que passa pela aprovação, porque uma vez aprovado, receberá a coroa que o Senhor tem preparado. Agora, o passar pela aprovação que o pastor Cristian tinha, o nível de provação que o pastor Cristian tinha 5 anos atrás era um. O que eu tenho hoje é bem, bem maior. E a gente se iludir, achar que eu quero crescer na fé, ir para um novo nível, passando pelo mesmo nível de provação? A mesma prova? Não existe isso. As provas vão ser... deserto, né? Para preparar, as provas vão ser... Me desculpa, eu vou falar a verdade agora. Talvez nenhum pastor vai ter coragem de falar o que eu vou falar, mas eu tenho coragem de falar. E eu vou falar. As provas vão ser cada vez maiores. Cada vez maiores. Quando eu terminei o meu primeiro ciclo como pastor em Nova Trento, que o apóstolo Carlos me chamou para vir para São João para ajudar ele na equipe de louvor, reestruturar toda a equipe de louvor que tinha se acabado, a minha sogra teve um sonho. E ela veio contar para mim o sonho. E eu acredito que existem sonhos que são de Deus. A Bíblia fala, os velhos terão sonhos, né? Os jovens terão visões. Está escrito no livro de Joel. E não era um sonho comum, a gente vê que era um sonho de Deus, né? E no sonho da minha sogra, ela via eu passando no vestibular. E ela veio dizer, ó, tu acabou de passar no vestibular, tu vai entrar na faculdade. Então quer dizer que eu fiquei 5 anos pastoreando em Nova Trento, né? Passei por um monte de prova, de luta, de desafio. Aí eu só tinha passado no vestibular. Eu achei que eu já tinha feito alguma coisa. E Deus dá um sonho para minha sogra. Agora tu passou no vestibular. Ou seja, tu tá só no começo ainda. Isso aí é só, ó, nível 1. Então, amados, sempre vai haver um nível maior. E Deus sabe onde é que aperta o sapato. Se eu ainda tiver com dificuldade de provação financeira, eu ainda estou desanimando, eu ainda estou murmurando, eu ainda estou ficando chateado com Deus, eu ainda estou duvidando do que Ele pode falar, nessa área que eu vou ser provado. Se o meu problema é enfermidade, eu tenho dificuldade nessa área, ainda não aprendi a dar glória a Deus no momento da saúde frágil, de repente Deus vai continuar te provando nessa área para ver como é que está essa fé aí que está sendo abalada. Né? Passar na prova, Se né? o problema é casamento, eu ainda não estou
Eu ainda não estou agradecendo a Deus como devia pela esposa que Ele me deu, né? Porque não está bom. Bom mesmo que se desse para ela, caísse um raio na minha casa e resolvesse todo o problema. Então, de repente, é nessa área que Deus vai continuar te provando. Não sei qual é a área que Deus está provando cada um aqui, mas cada um aqui sabe qual que é a área que está sendo provada. É só a gente parar um minutinho para pensar, todo mundo aqui está passando por algum desertinho, né? Porque a Bíblia diz que nós estamos no mesmo barco, então todo mundo vai passar por algum tipo de prova, né? Então, amados, eu preciso ser aprovado. E como é que eu sei que eu sou aprovado? Que eu estou pronto para ir para o novo nível? Quando eu consigo passar pela prova dando glória a Deus. Quando eu consigo passar pela prova sem murmurar. Quando eu consigo passar pela prova de cabeça erguida, entendendo que Deus está só me dando uma nova chance de vencer uma etapa maior, um nível de fé maior. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. E agora, como que eu vou saber se eu tenho fé? Passando por uma prova. Entendeu? Porque se não tem prova, para que eu preciso de fé? A fé não é só para crer em Deus. A fé é para crer que tudo isso aqui que a gente prega na segunda, prega no culto, isso não é uma brincadeira. Isso é real. O nosso Deus é real. Ele é vivo. Ele age. Só que ele não age como a gente quer, do jeito que a gente quer e nem no tempo que a gente quer. Por quê? Porque a Bíblia diz que os seus caminhos não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos e os pensamentos dele são mais altos. Então Deus sempre, muitas vezes, vai dirigir a gente por um caminho que a gente não quer, de um jeito que a gente não quer, e a resposta da nossa oração vai ser no tempo dele. Às vezes vai ser não, no tempo que a gente gostaria de ouvir um sim, e às vezes vai ser espera, no tempo que a gente queria ouvir o sim, mas ele está o tempo todo trabalhando. Né? Então, amados, primeiro ponto da noite de hoje, né? Que eu digo que é o ponto principal, né? Não limite Deus. Não limite Deus e não limite aonde Deus, o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Imagina se Zaqueu fosse olhar para as limitações dele, ele tinha parado ali. Parou ali, acabou. Né? Mas a Bíblia diz que ele, procurando ver quem era Jesus, ele correu adiante da multidão. Olha, ele teve uma ideia. O apóstolo René tem um livro chamado A Ideia. Uma ideia pode mudar a nossa vida. Se Deus quiser, vamos pegar um exemplo meu aqui, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eu e o pastor Carlos trabalhamos com vendas, o Reni também não deixa de ser vendas, porque ele tem que vender o serviço dele, né? O Pedro também, o Nunes é venda também, só que é venda de pizza, mas é venda também. Né? E o Pedro está trabalhando lá ainda no... Não, já me aposentei. Já se aposentou, achei que estava... Com vendas também. É com vendas também? Era vendas. Então vamos pegar o nosso exemplo, né? Vendas, né? Seja serviço, seja negócio. Uma ideia. Deus pode dar uma ideia para o teu negócio, uma ideia para o teu negócio, uma ideia para o teu negócio, para o teu, para o meu. Uma ideia muda completamente o futuro do nosso negócio. Ou de um outro negócio que Deus possa querer nos dar, né? Quer ver, nem é mais esse, de repente Deus quer dar um novo. Então, uma ideia, como foi o teu caso, né? Tinha um restaurante lá em São João, mudou de ramo, né? Então, uma ideia pode mudar tudo. Esses jovens aí dos dias de hoje, aí, ó, que os caras tiveram uma ideia, abriram o que é chamado de startup, né? Que são essas empresas que da noite para o dia surgem, né? Empresas virtuais, muitas delas. O cara ficou milionário da noite para o dia. Uma ideia, né? Diz a história do criador do velcro, né? Que o cara estava caminhando no mato e daqui a pouco se grudou aquela montanha de aqueles, como é que chama? Aqueles carrapichos, né? Na calça, diz a história, né, que o cara pegou e começou a murmurar, reclamar contra Deus. Deus, para que tu criou esse mato aqui? Isso aqui é um inferno na vida da gente. O cara sai para fazer uma caçada, uma caminhada no mato e sai tudo cheio desse negócio grudado nas pernas, na camisa. Então, para que Deus fosse fazer um negócio desse? Né? O cara, todo amargo, todo azedo, reclamou com Deus. Né?
E diz que um outro camarada foi passar pela mesma trilha e ele viu aquele monte de coisa grudada na perna, na roupa. Ele disse, poxa, coisa interessante. Eu poderia inventar uma coisa que gruda para juntar peça de roupa, peça de sapato. E o cara foi lá e teve a ideia e criou o velcro. Né? Quantos milhões o cara não ganhou, né? Criando o velcro? Então, tudo é uma questão de mentalidade. Né? Tem gente que vê a chuva, não, hoje eu não vou sair para vender, porque com chuva eu não vou vender nada. Aí o cara vê a chuva, pô, vou abrir uma fábrica de guarda-chuva. Né? E o cara fica rico, criou o guarda-chuva. Diz uma história, né? Hoje só dá história para vendedor, né? Diz uma história que um dono de uma grande fábrica de calçado mandou o representante para fazer uma investigação na África. E aí o cara foi. Chegou lá, começou a analisar todo mundo descalço. Passou 2, 3 dias. Não, aqui não tem condição. Aqui nós não vamos vender nada. O cara ficou todo mundo descalço. O cara voltou pro Brasil e disse, ó, pode tirar o cavalinho da chuva. Esquece a África, porque lá nós não vamos vender nada. Ninguém usa sapato. Aí o dono da fábrica disse, não vou desistir. Mandou outro representante. O representante chegou na África. Meu Deus do céu, nós vamos ficar ricos. Ninguém aqui tem sapato. O cara pegou o avião, voltou correndo pro Brasil e disse, começa a fabricar, porque nós vamos ficar ricos. Ninguém tem sapato lá. E o cara começou a produzir e vender milhões de sapatos porque ninguém tinha. Então tudo está na nossa mente. O problema está na mente. Né? Por isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente, muitas delas estão cauterizadas, enferrujadas, doentes. E a nossa mente tem que ser renovada. Deus quer nos dar a mente de Cristo. E para Cristo não tem limites. Não tem nada impossível, não tem nada que Deus possa fazer. Amém? Amém. Tudo é uma oportunidade para crescer, para romper. E foi o que Zaqueu fez. Né? Zaqueu, ele correu adiante, ele teve uma ideia, não, eu vou correr à frente dessa multidão, eu não vou deixar esse obstáculo me parar. E ele foi à frente, ele viu uma figueira brava, disse, eu vou subir nessa árvore aqui, eu conheço esse trajeto, eles vão passar por aqui. Detalhe, figueira brava. A figueira brava, foi o assunto da segunda-feira passada, né? Quem tá ligado, tem uma conexão aí. Subiu na figueira brava, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Pastor, que isso aqui na minha Bíblia está anotado assim, sicômora. Sicômora. Sicômoro conforme a versão bíblica, né? Sicômoro é a mesma tradução para figueira brava. Sicômoro era o que é uma figueira brava? Uma figueira silvestre. Era uma figueira do mato, pode-se dizer. Que assim como hoje existe, você pode, por exemplo, comprar uma muda vamos pegar aí de goiabeira, e você planta uma goiabeira no terreno da sua casa. Mas tem aquela goiabeira que ela nasceu lá no meio do mato. O passarinho que fez cocô lá da semente de goiaba e ela nasceu lá no meio do mato. Então ela é considerada uma goiabeira silvestre. Uma goiabeira brava, por quê? Porque nasceu no meio do mato lá. Entendeu? Porque a figueira ela contém um leite também, né? Uns galhos que você quebra, certo? Sim. Vocês já viram? Não, essa parte eu nunca estudei, não. Assim, aí você tem que cuidar porque aquele é bravo, porque aquele leite queima, entendeu? Então isso eu já comi muito figuinhos assim dessas figueiras, assim, que estão uns figuinhos pequenininhos, é docinho. É o figo do mato, né? Uma coisinha assim que... Então esse nome aqui significa... Mas eu tenho que ir, ali está no hospital com o meu cunhado, eu tenho que ir lá buscar. Vai na paz. Vai na paz. Tranquilo, vai na benção. Pedrinho. Deus abençoe melhoras, dá para ele, tá? Não dá para ver exame, agora tem que ir. O óculos é teu, Pedro? Não, esse é meu. Esse é meu. Certo, gente. Então, quer falar do leite ali da figueira ali? Como? Não, era isso aí só. Para cuidar, né? Eu tenho lá na frente de casa, eu comprei uma muda lá no Oeste, que eu via para lá, e tem bastante. É um figo... Mas o próprio figo tem leite, né? chileno. Não como.
Ele dá bastante figo, assim, naquelas... uma época, né? Então eu sempre quebro uns galhos, porque ela começa a baixar, e eu coloquei na frente de casa, para não atrapalhar o carro. E solto um leite também. Aí esse leite lá, não sei se ela queima, mas eu sempre tomo cuidado. Falando em leite de água, a gente tem que se prevenir, né? Porque pode ser um veneno, queimar a pele, manchar e queimar. Amém, queridos? Então, eu não vou muito adiante não, eu vou parar por aqui, né? Que eu já entendi que essa era a mensagem principal que Deus queria comunicar conosco nessa noite. Né? Essa renovação de mente. Né? De não deixar mais a nossa mente mentir para nós. Né? Colocando limitações naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, independente de idade, classe social, cor, raça, profissão. Deus não está limitado a nada. Né? Uma ideia de Deus pode mudar tudo. Né? Uma dica, uma sugestão, né? A gente que trabalha com indicações, uma indicação, né? Basta que a gente não pare de buscar o Senhor. A Bíblia diz que Pedro havia feito uma pescaria, ele passou uma noite inteira, ele não pegou nada. Não pegou nada, e ele era um profissional da pesca, ele sabia tudo de pescaria. Né? E Jesus então entra no barco dele. À medida que Jesus entrou no barco dele, tudo muda, tudo mudou. E Jesus simplesmente disse: ó Pedro, vai para o mar alto e lança as redes. Pedro poderia ter dito no Senhor: para, né? Senhor, você acha que eu não entendo do meu negócio? Eu sou profissional dessa área aí. Eu estudei para isso. Eu sou pescador desde criança. Né? Eu já jogando a rede no lado errado, né? Jesus mandou jogar o lado direito, né? Foi, né? Eu não me lembrei agora, mas acho que foi para o lado direito. Então, Jesus mandou ele ir para o mar alto, né? Ou seja, mar alto, ó, novo nível. Mar alto, vamos sair do raso. Mar alto. Águas profundas. Vamos para águas profundas. E Pedro, não, Senhor, ok. Nós passamos a noite e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos fazer a tua vontade. Para onde é que é para ir? É para a direita mesmo? É para o mar alto? Vamos para lá. E ele foi. Né? E diz a Bíblia que quando eles lançaram a rede, era tanto peixe, né, que chegou o barco ir a pique, né, que precisou pedir auxílio de outros barcos para não deixar virar de tanto peixe que tinha. Então basta que uma palavra de Jesus. Lembra quando Deus disse haja luz? Né? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Né? Ou seja, o mundo estava um caos. Eu particularmente acredito, né, que eu estudei isso em teologia, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, essa palavra era aqui no original em hebraico é veio a ser. Porque não tem lógica Deus criar um mundo sem forma e vazio. Imagina um Deus criativo, um Deus poderoso como nós, criar uma coisa sem forma e vazio. Isso não tem lógica. Né? Pastor Cristo, então ela ficou sem forma e vazia por causa da queda de Satanás nós queremos aqui na terra. Né? E Deus então disse, deu só uma palavra, disse, haja luz e houve luz. Uma palavra Deus mudou tudo. A espécie de dinossauro existiu, né? Nós cremos que foi nesse intervalo aqui. Nesse intervalo. Que Deus criou os céus e a terra, né? E nesse período existiram os dinossauros. E não foi, como é que é, da vontade dele permanecer com aquilo, ele exterminou, né? Foi, né? Podemos dizer que Deus exterminou e há quem creia que a queda de Satanás aqui na terra, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos, que isso representa uma terça parte dos anjos que tinha no céu. A gente não pode precisar a quantidade, mas é uma quantidade enorme de anjos que, uma vez que aconteceu a queda, se tornaram demônios. Né? Então, muitos teólogos creem, eu acredito assim, que essa queda desses milhares e milhares de demônios aqui na terra, juntamente com o capetão, fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. E aí é onde que houve uma destruição, realmente, e nós cremos que nessa destruição os dinossauros foi junto também. E aí depois então Deus começa a reconstruir tudo de novo, quando ele diz, né, haja luz, então depois ele começa, né, haja uma expansão entre o meio das águas,
e haja uma separação entre águas que estão debaixo da expansão, águas que estão em cima, né? E ali Deus vai criando tudo, né? Haja porção da terra seca, né? Produza a terra erva. Então, quando Deus começa a recriar a terra, que aqui já é uma recriação, e aí já não criou os dinossauros. Aí nessa recriação os dinossauros não entraram, entendeu? E hoje a Terra, assim, a gente olhando o planeta, é muito perfeito, né? A formação desse planeta, né? Você olha para a imensidão, que hoje tem binóculos, tem satélite, e não encontra lugar, outro planeta igual a esse aqui, né? Porque ele preparou para nós, né? Um espaço maravilhoso. Deixou tudo muito bem feito. Os remédios, as ervas, o alimento, né? O peixe, e assim vai, né? Eu acho isso muito perfeito. Essa formação que o Senhor fez, que deixou de tudo de bom para nós, né? Não é assim bacana? Né? Ele deixou lá um remedinho que, para que é esse remedinho? É o quebra-pedra, para que é? Tudo tem na natureza. Tudo né? tem na natureza. Tudo tem na natureza. A folha de banana diz que é um dos melhores remédios que tem para depressão. A folha da banana. Quer dizer, a casca da banana. Né? Eu nunca fui a fundo disso daí, né? Mas eu sei que é um baita de remédio para desânimo, para depressão, para tristeza. A casca da banana. Agora, como que prepara? É só pesquisar na internet ali, tá cheio de receita. Né? Que bacana. E geralmente, tu come a banana e joga a casca fora, né? Ele não fez nada que não servia para nada. Não tem nada que. Tudo não, tem. Isso aqui não serve para nada, vou fazer não. Tudo tem. Muito perfeito. Então, tudo é perfeito. Muito bom. Vamos orar então, amados? Hoje vocês não sabem, eu deixei minha esposa e meu filho estão ali na igreja, né? Eles estão ali, ela estava ali decorando, mas quando eu vim aqui para a célula, ela já está quase terminando o serviço dela, ou seja, que está lá 1h e pouco esperando a gente. Então, eu vou abusar da paciência dela hoje. Nós aqui, que nós somos muito perguntador, muito falador. Não, é só hoje por causa dessa situação, né? Claro. Que aí a gente vai. Mas eu tenho certeza que Deus já comunicou com a gente o que Ele queria falar hoje, né? E nós vamos orar por isso, né? Porque realmente Deus renove a nossa mente e nos dê uma mente nova, uma mente que possa pensar como Jesus pensa, crer como Ele crê, né? Raciocinar como Ele raciocina. É uma mente que não tem limitações, é uma mente que não permite que nada te paralise, né? Porque o diabo ele quer nos paralisar, né? Ele quer criar essas limitações que não existem, porque para Deus não existe, para tentar nos frear, né? E nos desanimar. Porque o diabo sabe muito bem, né? Eu falava outro dia que a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo sabe muito bem que um cristão desanimado, um cristão triste, um cristão abatido, né? Ele acaba sendo muito prejudicado, né? Quem trabalha com vendas, então, você vai tentar vender alguma coisa. Um cara de derrotado, né? Você não já vai arrastado. Não vende nem alfinete, né? Não vende. Não. Jesus falou, né? Tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai. Por tudo que o Senhor comunicou conosco aqui nessa noite, Pai. Queremos te dar graças pelo exemplo de Zaqueu, Pai. A perseverança de Zaqueu. Ó Deus, o entusiasmo, a ideia, a criatividade, Pai. E a mente de ouro que o Senhor deu para ele, Pai. Que não permitiu nenhum desafio impedi-lo, Pai, de alcançar o que ele queria. Que ele tanto queria, Pai, ter um encontro contigo, Pai. Então que assim, Pai, o Senhor nos dê uma mente renovada, Pai, uma nova mentalidade, Pai. Nos dê, Pai, conforme está escrito na tua palavra, a mente de Cristo, Pai, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, raciocinar como o Senhor raciocine, Pai. E nós pedimos também, nos dê ideias criativas, Pai, e nos revela, Pai, para que lado nós temos que lançar as nossas redes, Pai. Leva-nos para águas profundas, ó Pai, e nos mostra onde estão os peixes que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos, Pai. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.